Graça e paz, bom dia, nessa sexta-feira, dia 20, deixa eu ver aqui direitinho, dia 23 de setembro, você aí com a gente, na oração do dia, glória a Deus. Te lembrando, deixa o joinha que a gente quer aumentar o alcance nessa plataforma. 4 de outubro começa Renove exclusivamente no YouTube, de 11 a meio-dia, eu quero você junto comigo, viu? Pastor, eu não assistia antes porque era meio-dia, eu estava trabalhando. Agora de 11 a meio-dia é a hora do seu almoço, você pode estar com a gente. Tá ok? Romanos 14. Liberdade não é motivo de fazer com que o outro tropece. É o que nós vamos aprender aqui. Deixa um comentário, né? Pedido de oração, pergunta, compartilha com quem você ama. Compartilha nos grupos, sabe? Stories, status. Vamos lá? Romanos 14, 1. Você está lembrado que ele finalizou falando do amor, né? Agora, Paulo continua. Olha o que ele diz. Aceitem os que são fracos na fé. E não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se cairão. E com a ajuda de Deus ficarão de pé e receberão a aprovação dele. Aqui Paulo já começa falando do fraco. E se ele fala do fraco é porque tem um forte. E ele fala assim para os fortes: olha, eu quero que vocês aceitem os fracos. E eu não quero que vocês fiquem discutindo com eles o que é certo ou errado. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, comida. O fraco acha que só pode comer legume. O forte já come de tudo. Não quero que você fique com discussão com essas pessoas. Aí ele fala por quê? Porque se o Senhor dele aceita assim, que é o Senhor Deus, por que você está julgando o servo do outro? Ou por que você está julgando o servo de Jesus? É Jesus que vai mantê-lo. Ou que ele vai cair ou manter-se de pé, é Jesus que vai mantê-lo de pé. Eu não quero que o forte fique discutindo com o fraco a respeito de coisas triviais. É o que dá para concluir. E alimento é uma coisa trivial. Então nós temos um primeiro aprendizado. Quem entende que alimento pode se comer de tudo, se encontrar alguém que acha que não pode comer de tudo, não fique discutindo com essa pessoa. Essa discussão não é boa. E esse assunto é trivial. Aí ele continua. Aí ele dá um outro exemplo. 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto os outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus em um dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o seu Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. Aí ele cita um segundo exemplo. E o dia? Tem gente que considera um dia sagrado, outro não. Lembrando que Paulo está falando com uma comunidade de ex-pagãos e de judeus crentes. Então são duas culturas bem diferentes e que são culturas que têm dias que se considera sagrado ou não sagrado. Porém, Paulo diz, não quero que o forte fique discutindo com o fraco a respeito do dia. Se dia é sagrado, se dia não é. Não. Bem provável que ele está falando de discussões a respeito de pagãos que achavam que dia tal era sagrado, dia festivo era sagrado. Com certeza também está falando de judeus que achavam, a festa judaica, a minha cultura. E ele está dizendo, isso não é motivo para ficar com discussão. Eu não quero. Porque quem faz para honrar o Senhor, o faz para honrar o Senhor. Aí tem um aprendizado muito importante. A pessoa na devoção dela está fazendo para honrar o Senhor. E eu, se me considero forte, não tenho que ficar discutindo com essa pessoa. Aí ele continua. Pois não vivemos e nem morremos. 7. Para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos,
pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Aí vem o 10. Então por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Aí ele citou Isaías 49:18. Todo joelho se dobrará e toda língua declarará lealdade a Deus. Ele também cita Isaías 45:23. Assim, cada um de nós seja responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Agora preste atenção. Pastor, me explica esse negócio de tropeçar e cair. Preste atenção. Vamos supor, tem um irmão. Eu vou falar a respeito do vinho. O vinho. Tem um irmão forte. Eu sou forte. E a Bíblia diz que eu não devo me embriagar. Eu sou forte, tá vendo? Eu tomo um pouquinho de vinho, como Paulo foi dizer com Timóteo. Tomo um pouquinho de vinho por causa das questões de enfermidade no estômago. Eu sou forte. Então eu vou pegar um pouquinho de vinho e todo dia eu vou tomar. Porque não tem problema, a Bíblia só diz que não pode se embriagar. Aí é o forte, né? Aí aparece um fraco. O que o fraco pensa? Olha, eu nunca vi um crente beber. Eu era de outra religião, eu nunca vi, toda a vida eu entendo que crente não bebe. Aí esse fraco fala pro forte: olha, para mim não se deve beber vinho. E o forte diz: não, é porque a Bíblia diz que não se deve embriagar, mas beber um pouquinho pode. Não, para mim não pode. Não pode, porque... E aí o forte começa a discutir com o fraco. Não, você é um fraco, você não estuda a Bíblia, né? Quem é você? A Bíblia... Vem cá que eu vou te dar uma surra de Bíblia, porque esse é o forte. E aí, o que fica na consciência do fraco? Peraí, então se pode beber, pode também fazer isso, pode também fazer aquilo. O que é fazer o fraco tropeçar e cair? É enfraquecer a consciência do fraco em relação ao pecado. Por quê? Porque se ele acha que tomar o vinho é pecado e ele está vendo um forte falando que não é, consequentemente a consciência dele em relação ao pecado foi enfraquecida. Agora, ele abriu a porta não só para o vinho, ele abriu a porta para outros pecados, porque ele encontrou um forte arrogante que fica discutindo com ele, fica querendo humilhá-lo biblicamente, e agora a cabeça dele é: se eu posso beber, eu também posso fazer outras coisas. Está vendo? Enfraqueceu a consciência do fraco em relação ao pecado. Agora ele não só está vendo o vinho como algo que o forte diz que pode beber, mas ele também considera outras coisas como permitido e outras coisas que Deus não permite. Enfraqueceu a consciência do fraco. Fez ele tropeçar e cair. Aí vem o 14. Eu sei e estou convencido na base da autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento por si mesmo é impuro. Aí ele está dizendo: olha, eu posso comer qualquer alimento. Paulo está dizendo. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa é impuro. Para mim não, mas para ele é. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, então se ele me vê comendo aquele alimento, ele fica assim: meu Deus, ele está pecando. Ao ingerir esse alimento, você não age com amor. E Paulo, ontem a gente aprendeu sobre amor. Não deixe com que a comida seja causa de perdição de alguém, porque Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Se servirmos a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Então, se aquela pessoa, por exemplo, comida, para ela, determinada... Nossa, se você comer determinada comida, você está pecando. E aí você diz: não, mas eu sou forte, eu sei que não existe alimento impuro para Deus, deixa eu comer. Aí ele me vê comendo. Aí ele pensa: uai, ele está pecando e ele está justificando o pecado dele. Eu também vou poder pecar e justificar meu pecado. Enfraqueceu a consciência do fraco e se tornou uma pedra de tropeço para o fraco. E aí o forte, na verdade, ele é carnal. Por quê, pastor?
Porque o forte, ele não só tem que entender bem as coisas, ele também tem que amar as pessoas. E a gente está cheio de pseudo-fortes que entende das coisas, mas não ama as pessoas. Estão machucando as pessoas, estão ferindo as pessoas, estão sendo pedra de tropeço. Quem sabe é você que está me assistindo aí? Vamos lá? 20. Não destruam a obra de Deus por causa da sua comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Gente forte é gente que ama. Gente forte não é só gente que entende, é gente que ama. 22. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que se sentem culpados por fazer algo que considera correto. Perdão, que não se sentem culpados por fazer algo que se considerem culpados. Por que uma pessoa se sentiria culpada por fazer algo que é correto? Porque ele tem convicção. Ele está fazendo uma coisa baseada em convicção. Então ele não vai se sentir culpado. 23. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Então, na liberdade, eu tenho que ter convicção. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, veja bem, eu tenho dúvida se eu posso ou não beber vinho. Se você já tem dúvida, não beba. E o meu conselho, eu tenho aqui no canal mesmo, digita aí, busca aí no canal vinho, o meu conselho é, todo crente tem que se abster totalmente do vinho, totalmente. Por questões bíblico-teológicos, culturais e pastorais, eu tenho esse vídeo explicando, tá bom? Eu espero que os fortes aí sejam gente que entende muito, mas que ame muito. Porque não adianta ser forte, pseudo-forte, que só entende muito, mas ama pouco. Para mim é fraco também. E você que é fraco, não queira escravizar seu irmão, porque você não entende as coisas e quer ficar escravizando os outros. Cresça em conhecimento. Cresça, amadureça, para que você também não seja um escravizador dos irmãos, né? Porque não cresceu em conhecimento e em consciência. Cresça também, para você abandonar coisas que são triviais. Vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, que esse aprendizado sobre liberdade seja, ó Deus, abençoador para essa sua ovelha. Em o nome de Jesus, Pai, eu também coloco o nosso projeto 4 de outubro, 11 da manhã aqui no YouTube. Eu coloco esse projeto que seja um sucesso do reino, seja edificante. E tudo que nós fazemos é pensando na sua glória e, consequentemente, na edificação do próximo. Que essa mãe de família, esse pai de família, essa família que me acompanha agora, receba a sua bênção. Em o nome de Jesus, tenha um dia abençoado na sua presença. Amém e amém. Graças a Deus. Joinha, compartilha stories e status, comentário. Se inscreva se for a primeira vez. Deus abençoe, graça e paz.